Eu vou mostrar para você aqui como é que eu faria aquela imagem que você mostrou, aquela composição que você mostrou. E eu baseei em 3 grandes pontos que eu acho que se você aplicar em qualquer arquivo que você tentar fazer, você vai alcançar um resultado mais expressivo, tá certo? Os 3 pontos são, eu vou mostrar como criar um arquivo, o formato vai ser 1080 por 1350, que é o formato de um post do Instagram. Eu vou recortar uma foto usando máscara, eu vou apresentar esse conceito de máscara, que é uma coisa que eu acredito que você não conheça, e depois vou mostrar um ajuste geral de luz, como para te mostrar como é que funciona e como é que isso impacta na resolução final da imagem, beleza? Então, a primeira coisa que eu fiz foi criar o arquivo. Criar o arquivo é bastante simples, é só vir em File, New, dimensionar a largura e a altura na resolução sempre de 72 pixels. Por quê? Essa é a resolução padrão da internet. Se você fizer com 350, 500, enfim, qualquer resolução que você coloque aqui, ela não vai impactar em absolutamente nada, porque essa é uma resolução padrão da internet, tá certo? Então você gera esse arquivo, clicou em Create, criar, pronto. Você vai ter seu arquivo pronto aqui. Após feito isso, você vai trazer o seu objeto, o teu fundo, para a imagem de lá. Como é que fazemos isso? Simplesmente clica, segura e arrasta. E pronto, a imagem já está aqui no arquivo, tá certo? Então, a primeira coisa que eu vou te mostrar é esse arquivo, tá certo? Depois você dá um Command T, um Ctrl T, para dimensionar a imagem. Sugiro que você dê um Command menos ou Ctrl menos para dar um zoom out para se afastar e simplesmente arrastar a imagem para dimensioná-la. Perfeito? Ctrl 0 para ajustar a altura certinho padrão para você visualizar o resultado final. Eu já tinha feito o fundo aqui. Outra coisa que você vai perceber nos arquivos, eu sempre faço pastas destes arquivos. Como é que eu faço isso? Simplesmente seleciono o layer e aperto Ctrl G ou Command G. Você dá 2 cliques em cima do nome para nomeá-lo. Você organizando esses arquivos em pastas, isso aqui vai facilitar muito a maneira que você irá trabalhar aqui com o Photoshop, tá certo? Então vamos lá, a primeira coisa, feito isso, foi recortar a imagem. E como eu disse, eu vou recortar essa imagem usando o conceito de máscara. Talvez você não conheça, o conceito de máscara é bastante simples. A máscara é esse quadradinho branco que ele aparece ao lado da imagem principal, tá certo? E o que significa isso? Significa que ele é nos layers de ajustes, eu vou te mostrar depois, que são esses ajustes aqui, que você pode brilho, contraste, levels, curvas, exposição, hue saturation, color balance e assim por diante. Que são recursos que você vai usar para editar sua imagem. Eles já vêm com essa máscara aqui, com layer de máscara, com a camada de máscara acionada. Os layers, as imagens padrão, elas não vêm, tá certo? Então, eu vou apagar essa daqui, que foi a imagem que eu já tinha feito de teste. Você vai clicar com o botão direito para duplicar. Eu sempre faço isso por garantia, para que se caso eu errar alguma coisa e precisar da original, eu já tenho um arquivo reserva. E aí eu vou clicar neste ícone aqui, que é para adicionar uma máscara, uma camada de máscara, tá certo? Simplesmente clica, já vai aparecer esse quadrado. Qual que é o conceito curioso, bacana e extremamente funcional dessa máscara? Toda vez que você joga os arquivos aqui dentro desse layers, tudo ele funciona de forma de sobreposição. Ou seja, se a imagem está por cima, ela está aparecendo em cima do azul. Se eu clicar em cima e arrastar, tá vendo que mudou a posição da mão, jogar para cima, ela sobrepõe. Só que, com essa máscara ela só compreende 2 cores, o preto e o branco. Então, se eu apertar o B do brush e apertar o X ou clicar aqui nessa setinha, o que é preto some e o que é branco, apertei X de novo para trocar o branco, ele volta, tá certo? Qual que é a vantagem disso? Que se você estiver fazendo qualquer contorno em cima de um objeto e quiser, ou então depois você fizer um recorte de imagem e lá na frente
alguém pedir, ou se você, por critério próprio, resolver colocar, reeditar essa foto, você não perdeu nenhuma parte da imagem original, tá certo? Então eu vou clicar com o botão direito aqui, delete, eu vou deixar ela no fundo, porque eu vou aplicar esse conceito da máscara aqui nessa imagem, tá certo? Então eu vou criar a minha máscara, eu vou apertar a varinha mágica com W e vou selecionar, tá certo? Feito isso daqui, só clicar aqui em cima, você vai apertar o Shift F5 para preencher essa parte da ferramenta seleção, tá certo? Command D ou Ctrl D para apagar a seleção. Volta aqui com V, que é a ferramenta de movimento. Se você deixar aqui ela sempre, ela vai te mostrar para que serve. Essa daqui é o que é como se fosse a sua mão aqui dentro do Photoshop, né? Então agora você vai dar Ctrl mais para você visualizar, porque se você vai perceber que há alguns espacinhos em branco aqui. Segura o Shift. Se você com a varinha mágica clica num lugar sem o Shift, ela vai selecionar ou um ou outro. Se você clicar nessa daqui e segurar o Shift, ela vai selecionar as duas. Com a ferramenta seleção, você vai apertar novamente Shift F5, OK, e pronto. Aqui você já apagou o fundo. Aí se você porventura falar assim, olha, eu gostaria de retornar aqui o contorno, fazer um recorte melhor do cabelo, é só apertar o brush, selecionar a ferramenta brush, a cor branca e pintar a sua máscara, tá certo? Que ela volta ao original. Feito isso, finalizado, a gente vai converter essa imagem em objeto inteligente ou Smart Object. O que significa isso? Eu vou apertar aqui com o botão direito, duplicar layer, duplicar camada e vou te mostrar o seguinte. Se eu pegar essa imagem, diminuí-la para fazer um teste de composição e em seguida Ctrl T no cantinho, ou você pode segurar o Option no Mac ou Alt no PC, ela vai crescer de forma proporcional. Olha o que acontece com a imagem. Isso é o que a gente chama de interpolar. Então, quando você diminui a imagem, você aumentou o número de pixels dentro da imagem, e quando você aumentou a proporção geral dela, ela ficou pixelada, ela ficou sem resolução nenhuma. Agora, olha que interessante quando acontece, quando você converte em Smart Object, em objeto inteligente. Primeira coisa que você percebe é este ícone aqui. Você vai apertar de novo Command T ou Ctrl T, vai segurar o Option ou o Alt no PC. Você pode fazer um teste. Ah, eu não gostei desse tamanho, ficou muito pequeno. Você pode simplesmente voltar ao seu tamanho original, você não vai perder. Tá certo? Então você recortou, transformou em objeto inteligente, você vai clicar no objeto e arrastar para o arquivo. Simples assim. Certo? Eu já tinha arrastado. Quando eu trouxe a imagem para cá, eu tinha percebido um filetezinho que na hora de apagar com a máscara ela ficou. Um recurso que eu uso, que é bastante comum, você vai segurar aqui Ctrl, tá vendo que ficou um desenho embaixo ali da mãozinha? Você vai clicar em cima do layer, que ele vai fazer o quê? Ele vai selecionar esse objeto. Então eu vou deixar já um layer de ajuste aqui de novo, para fazer uma máscara. Vou clicar, o botão segurando o Ctrl, para fazer essa seleção. Vem Select, modificador, contrair. Eu vou contrair 1 pixel, então se a imagem tá grande, eu vou diminuí-la, essa ferramenta de seleção. Tá vendo que ela andou? Só você vir agora aqui na máscara, você pode entrar, editar essa máscara segurando o Alt e vai apertar Shift F5. Shift F5 novamente. Ah, Lucas, mas você apagou o objeto. Você não apagou o filete branco. Pelo contrário, ficou só o filete branco agora. Exatamente. Eu fiz para você perceber, para você entender esse conceito aqui. Então, segurando o Alt, você entra na máscara, você vai vir em Imagem, Ajustes e Inverter, ou Ctrl I. E pronto. Se você selecionar agora, apertar só Ctrl I, você vê o jeito que estava e o jeito que está agora. Tá certo? Então, Ctrl 0 para visualizar toda a proporção. E aí, o que eu faço aqui agora, que é já para fazer o ajuste geral de luz?
A primeira coisa que eu faço, eu duplico a imagem de fundo, porque quando você está inserindo um objeto numa imagem já estabelecida, você tem que perceber todas as luzes, como elas estão influenciando os objetos, para ver como é que você vai aplicar também no seu arquivo, tá certo? Então, o que eu faço, o que eu sempre faço, eu duplico o fundo, pronto. Um outro jeito de você fazer isso é só apertando Ctrl J. Feito isso, você vai arrastar para cima dessa imagem. Qual que é o negócio bacana que eu vou te apresentar aqui agora? Se você segurar o Alt e clicar nesse entremeio aqui, você vai perceber uma setinha preta aqui apontando para baixo, não é? O que significa isso? Significa que tudo que eu fizer nesta imagem agora, ela influenciará somente o objeto em questão. Ela está apontando para cá, então somente tudo que eu fizer nesta imagem influenciará somente aqui, tá certo? Então, se você apertar o Alt, ela sai. Eu vou aplicar agora um filtro, um desfoque gaussiano. Vou dar um maior desfoque possível, porque eu quero as cores que estão aqui, tá certo? Eu não quero o desenho, eu quero as cores. Porque, como eu disse, quando você está fazendo a composição, você está num ambiente verde, o verde está influenciando no seu objeto. Você está no objeto, no fundo azul, no contexto azul, obviamente e automaticamente você vai estar sendo influenciado por essa cor. Então você vai apertar o Option, seleciona e pronto. Tá vendo? Aqui está o conceito desse recurso utilizando o Alt, que ele vai influenciar e impactar somente o layer abaixo. Feito isso, você vem no Blending Mode. Aqui tem vários nomes, vários recursos que você pode usar, tá certo? O recurso que eu vou sugerir que você use é o Color Dodge. Olha a diferença. Olha a diferença, desculpa, chegou uma mensagem aqui. Pronto. Olha a diferença que fica do objeto quando você simplesmente faz esse recurso. Tá vendo? Uma coisa minúscula, pequena demais, muito, muito pequena, e já dá um efeito. Agora vem a parte mais bacana desse negócio aqui. Eu já tinha feito um teste, que é um layer de ajuste, que eu vou te mostrar como é que ele faz. O que significa? Se está vindo luz lá de cima, essa luz vai ter que impactar o objeto que você está aqui trabalhando, não é? Então tá aqui, eu vou mostrar como é que você vai fazer isso daqui. Você vai realizar esse layer aqui, ó. Você vai vir nos Adjustment, nos ajustes. Se você não tiver essa janelinha, você vem em Window e Adjustment, beleza? Eu usei o Curves, mas você pode usar o Levels, por exemplo. A intenção aqui é que você execute o que você está visualizando, que você tem que enganar o olho, não é fazer nada absolutamente profissional, você tem 1 milhão de meios de fazer isso daqui, tá certo? E pronto, você já fez esse desenho, tá vendo que a sua máscara ela já está ligada, então se a gente apertar, vir aqui no Adjustments e inverter, ela apagou, porque tá tudo preto aqui, tá certo? Agora eu venho no Brush, aperto o X ou clico nessa setinha aqui para colocar o branco para começar a desenhar esses riscos aqui. Se você clicar num ponto, segurar o Shift e for até em cima, ele tá vendo, ele vai fazer o desenho retinho aqui. Então, eu estou simulando que essa luz está vindo aqui e tudo que está embaixo dela está sendo impactado. Como lá no fundo, está sendo impactado aqui também. Tá certo? Então, feito isso, você já tem o desenho dos raios de luz. Mas espera aí, você acha que é só isso? Não. Vamos lá que eu vou te mostrar agora como é que você vai trazer um pouco de realismo. Você vai segurar o Option ou o Alt e clicar dentro dessa camada de máscara. Tá certo? Você vai vir no filtro, no Blur, no Motion Blur, no desfoque de movimento. Isso daqui representa a direção que ele vai ser desfocado. Eu estou colocando ele em 90 graus para ele dar esse efeito. Aqui você pode fazer do jeito que você quiser, do jeito que você achar que bacana. O mais importante é ficar mais próximo do real, tá certo? Deu OK. Agora a gente clica fora. Então quando você estiver aqui dentro, segurou, clicou Alt, você está editando a máscara. Para sair da máscara é só clicar em qualquer lugar que ele volta. E pronto. Tá vendo o resultado final?
Bem bacana, né? Super simples, são 3 passos que você vai fazer aqui para seguir e executar esse post, e você pode aplicá-lo, replicá-lo da maneira que você bem entender. Então, mais uma vez, você vai criar o arquivo na proporção, em 72 dpi, vai adicionar o fundo, vai fazer um recorte da máscara, do personagem usando máscara, depois você vai duplicar esse fundo, jogar para cima da imagem e dar um desfoque gaussiano, que é no filtro, desfoque ou blur, se tiver em inglês, né? Gaussian Blur, e aplicar ele no objeto segurando o Alt, tá certo? Você vai deformar, vai dar um efeito nele, que é no Blend Mode, que nesse caso foi o Color Dodge, que olha para você ver a diferença que já fica, né? E por último, o ajuste de luz, que como a luz está vindo de cima, você precisa também impactar o objeto. Então, ela influencia todo mundo, tá certo? Para finalizar, você vem em File, Export, Save for Web. Você vai selecionar JPEG, qualidade 70, que é o suficiente, vai dar uns 389K, salvar e salvá-lo. Você vai selecionar onde você quer o local, né? Eu vou salvar na mesa, vai dar o nome que você quiser e salvar. Eu já tinha feito uma, mandei substituir, replace e pronto. É isso daí, tá certo? Esses são os conceitos básicos. Veja se ficou alguma dúvida. Se ficou, me avise que eu te explico com um pouco mais de profundidade, tá certo? É isso, valeu!